Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham por diversas plataformas, nossos votos cordiais de muita paz. Humberto de Campos Veras, que oportunamente, pela psicografia de Chico Xavier, se apresentaria como Irmão X, maranhense de reencarnação, legou-nos, pela psicografia do venerando apóstolo da mediunidade, páginas de morredoura beleza. E delas, resgatamos ao preço da própria emotividade uma que nos parece apropriada ao tema das nossas reflexões desta hora. E Simão Pedro, o apóstolo de Cafarnaum, se valendo de fluidos retirados da floresta da Tijuca e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, construiu um corpo e se materializou em plena via da cidade carioca. Um tipo estranho, barba longa, túnica pardo-amarelada, sandálias à moda nazarena com tiras de couro amarradas à panturrilha, e aquele estranho peregrino para as vias do Rio de Janeiro começou a descer bairros ou quarteirões em Copacabana, em direção ao mar. Mas o primeiro quarteirão que lhe estava à frente era tomado por uma casa paroquial e uma modesta igreja romana. Pedro se aproximou da porta da casa paroquial, bateu, e quando surgiu um senhor de rosto muito simpático, em cuja gola se deixava ver a condição de sacerdote católico, este perguntou àquele estranho peregrino: "Pois não? Eu sou Simão Pedro, o filho de Barjonas. Só que o senhor deseja? Eu gostaria de notícias sobre a movimentação dos cristãos na atualidade." O padre retornou ao interior e voltou com 2 colegas de sacerdócio. "Quem é mesmo o senhor?" "Simão Pedro, para vos servir." "Ah, olhe, seu Pedro, o senhor dá um pulinho aqui na delegacia do bairro, procura o delegado, que ele vai emitir um atestado de pobreza. E com esse atestado poderemos remeter o senhor para o nosso abrigo que fica em Santa Teresa e que acolhe velhos desamparados pelas ruas do Rio. Delegacia, atestado, volte aqui e a gente encaminha." "Não, mas eu queria notícia." "Seu Pedro, nós estamos muito ocupados em reuniões da paróquia. Não temos tempo. O delegado vai lhe dar o atestado de pobreza. Dá licença." "Mas eu tenho sede." "Ali vizinho da delegacia tem um bar. A moça que trabalha lá vai lhe dar um copo de água. Ali, seu Pedro. Até mais." E a porta rodou nos trincos. E Simão Pedro se viu na calçada de porta fechada na cara. Desceu mais um quarteirão, quando localizou uma instituição, uma igreja dedicada à reforma protestante.
Um homem limpava o jardim. E Simão Pedro, se dirigindo a ele: eu gostaria de falar com o líder. Pois não, senhor. Fui lá dentro e trouxe o pastor e um presbítero. Pois não, quem é o senhor? Eu sou Simão Pedro, filho de Barjonas, pescador de Cafarnaum. Ah, seu Pedro, faça o seguinte, domingo que vem a gente tem culto aqui às 10 horas. Culto poderoso, culto de invocação de Jeová. Pode vir que a gente vai libertar o senhor disto que está lhe possuindo. Mas eu queria informações sobre os cristãos da atualidade. Domingo, 10 horas, culto de libertação, porque o sangue de Jesus tem poder. Simão Pedro se viu abandonado, o homem voltou a limpar o jardim e Pedro desceu a avenida. Já perto do mar, uma casa espírita. Bate na porta. 3 rapazes, um homem mais maduro e 2 jovens, saem e o atendem. Ele diz a identificação e o presidente olha para um dos rapazes e diz: o que você acha? Obsessão evidente. Um vidente aqui viria a entidade criminosa que toma conta deste pobre homem. Ao que o segundo rapaz, muito dado às literaturas de Charles Robert Richer e de grandes expoentes do período pós-Kardec, comentaria: certamente esse biótipo poderia servir às nossas reuniões de criptestesia, de análise mediúnica do efeito obsessivo sobre o psiquismo humano, tipo inabitual, muito curioso. Ao que o velho presidente, seu Pedro, sexta-feira, às 20 horas, temos reunião de desobsessão. Pode vir, que nós vamos trabalhar o seu caso. Sexta, às 20 horas. Mas, irmãos, sexta, seu Pedro, nós estamos muito ocupados em tarefas na instituição. Irmão X afirma de que Pedro desceu em direção ao mar e quando pisou o majestoso calçadão de Copacabana, em contemplando onde este oceano se encontrava com o céu, chorou. E quando as lágrimas se perderam na sua barba espessa, ele pôde apenas dizer: Senhor, onde estará pulsando no mundo o coração de teus aprendizes? A crônica está encerrada e por daqui poderíamos ficar, permitindo que fôssemos refletir sobre o texto de Humberto de Campos, Irmão X. Não faltaram no passado circos na terra. O Império Romano, que estendeu seu domínio sobre a bacia do Mediterrâneo e grande parte da Europa, até ramificações da Ásia e África, foi erguendo circos para ceifar aquilo que considerava uma ameaça ao paganismo. A leitura do livro Paulo e Estevão nos enseja nas suas 542 páginas da velha edição, hoje quase 600 na segunda, com letras maiores, tipos maiores, de que os circos, tanto nas Galhas Lugdunense, em Lyon, quanto em Roma, o Coliseu, hoje em ruínas, como em outras cidades, como em Cesareia, possuíam características que passaram a se definir de maneira mais clara como locais de extermínio
inicialmente como luta de gladiadores, até o ano 404, quando houve a última luta. Eis que começaram as perseguições a partir do ano 58, ainda no governo de Domício Nero, que não só matou a mãe, como matou a esposa, que ele julgava uma ameaça ao seu fastígio de loucura e de insensatez. O martírio de Estevão, por volta do ano 34, retrata bem a saga do perseguidor Saulo, quando tomado de furor, de hostilidade gratuita ao jovem pensador da Casa do Caminho, não teve dúvida de, depois da denúncia de Neemias, um também doutor da lei com menos brilho do que Saulo, de denunciar perante o Sinédrio aquele jovem que curava por sortilégios estranhos e pregava com uma lógica irretorquível, se valendo da força dos argumentos, enquanto Saulo só tinha o argumento da força. Depois ele é levado ao martírio e apedrejado, lapidado. De tórax em chaga viva, tem o derradeiro encontro com sua irmã Abigail, então noiva do doutor equivocado. Abençoa o doutor, diz que ele é boa pessoa e que com a mesma força com que defendeu Moisés, mais tarde defenderá Jesus. Já profetizando a mudança que haveria de ocorrer naquele vaso imundo, que Jesus transformaria às portas de Damasco. A Damasco de hoje destruída por uma guerra de quase 20 anos, onde quase 6 milhões de pessoas já perderam a vida. Outras 10 abandonaram o país sob o domínio de um canibal, que há 40 anos dirige o país como um sátrapa e esmaga a nação, mas não a entrega a não ser inteiramente destruída. Destruição que o terremoto do último dia 6 deixou praticamente tudo em ruínas junto com a Turquia. Já são mais de 50 mil vidas arrebatadas pelo tremor 7,9 na escala Richter. Gesiel ou Estevão sucumbe às pedradas, mas a mensagem se vivifica nos cristãos daqueles dias. A Casa do Caminho é o grande núcleo, o principal núcleo na estrada de Jope, 8 quilômetros depois de Jerusalém, em um porto muito bem construído por Herodes, onde o conjunto dos 12, junto com Matias, que havia substituído Judas Iscariotes, pontificava numa casa que era um verdadeiro morredouro, um ambiente de acolhimento dos infelizes que Gamaliel esteve visitando e modificou a partir dali, do contato com aquela primeira visita, a convite de Simão Pedro, conforme está no capítulo 7 do livro já mencionado, da Lavra de Emmanuel. Em visitando a Casa do Caminho, Gamaliel é tocado até as lágrimas por ver que homens maltrapilhos, pescadores ignorantes, cuidavam da indigência e da escória e da miséria de Jerusalém, cuja opulência das vestes imaculadas dos sacerdotes jamais desceram ao Armagedon, ao vale dos leprosos, dos infelizes, para levar uma migalha que seja, mas ali se pontificava a legítima caridade servindo ao próximo em o nome de Jesus. É dali que o Cristo, daquela base, que ele fará a plataforma para ir
construindo o edifício cristão, que mais tarde, no ano 58, vai levar Nero a se imaginar perseguido e começar a desencadear as primeiras perseguições, até a sua culminância no ano 64, com o grande incêndio de Roma no mês de agosto, a quem ele atribui serem os cristãos, os incendiários da cidade que ele mandou tocar fogo para ver se convencia o povo a sair das 7 colinas para a construção de uma nova Roma que lhe atendesse aos interesses diabólicos. 3/4 da cidade arderam em chamas. Só alguns poucos edifícios resistiram àquele incêndio. Era um mês de muito calor, de muito vento, e as chamas se alastraram, perdendo o controle dos esbirros de Nero, sob o comando de Tigelinos, o prefeito dos pretorianos. O cristianismo viveria os circos, mártires, apóstolos, trabalhadores desceriam ébrios às arenas para enfrentar os leões ou darem-se como carnes vivas aos tigres, dente de sabre, às panteras, aos leões e às leoas, que eram trazidos da África e colocados em jejum forçado por de 3 a 5 dias, até estarem esfomeados e absolutamente agressivos diante daquela malta, daqueles agrupamentos de cristãos que eram despedaçados. Em Ave Cristo, vamos encontrar igualmente o martírio de Quinto Varro, o homem que desce das estrelas para socorrer o filho equivocado na terra. Na personalidade de um adolescente reencarnado, Quinto Celso, se deixa também ser tragado pela patada de um leão, adquirindo imediatamente no mundo espiritual a sua conformação perispirítica de Quinto Varro, a acolher o filho que sai da cegueira para enxergar a policromia das cores do mundo espiritual. E ali a conversão de Tassiano dá-se sob os impositivos do sofrimento, da angústia e da profunda saudade que ele tinha daquele pai que nunca o esquecera, conquanto ele convivera com o mesmo personagem em 2 modalidades corporais. Filho de Quinto Varro e preceptor ou pai adotivo de Quinto Celso, o menino desvalido que vivia em companhia de uma tuberculose nas plagas das regiões africanas. Os circos se multiplicaram porque era a tentativa de calar a mensagem que ia, pouco a pouco, sepultando a intolerância do paganismo. Enquanto os deuses, insensíveis e frios, se postavam nos nichos indiferentes ao sofrimento da criatura humana, aquele Salvador crucificado entre 2 ladrões era um rio de esperança, descendo aos corações flagelados da terra. A conversão foi modificando a estrutura dos patrícios, dos plebeus, em Israel dos Ham-Hatz, Haaretz, o poviléu, os miseráveis, os despossuídos de tudo, os sem terra, sem propriedade, sem valor. Por onde a mensagem passou, foi convencendo até triunfar, primeiro com Justiniano, em 313, e mais tarde com Teodósio, em outubro de 381. Quando este imperador, já na decadente Roma de seu tempo, lavraria um decreto, o pior da história, o mais nefasto decreto. Ele considerava pelo 5º edito de Tessalônica, que a partir de 381, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano.
A partir dali, os cristãos deixaram de ser perseguidos e passaram à postura de perseguidores. Quem não concordava, o cristianismo ou os cristãos ortodoxos matavam. Para sobreviver, aqueles primeiros cristãos do século III em diante, virada do século III para o IV, tiveram que fazer conluio com o paganismo e surge o cesaropapismo. O poder de César se homizia com o poder papal. E um faz benesses, concessões ao outro. César cede terras, o Papa cede lugares no reino dos céus. Virou um loteamento. O terreno 15 por 20. E os indivíduos passaram a comprar o céu na Idade Média com as indulgências lançadas por Pedro o Eremita, defendidas pelo Papa Urbano IV em Clermont. E os peregrinos se distribuíam pelas feiras de toda a Europa, instalando as insígnias do Vaticano, para dizer à população que qualquer pecado era resgatável mediante as moedas do mundo. Nesse momento, é que a divindade vai impelir a que se reencarne na Terra vultos que vão contestar, como Jan Hus, o pregador da Tchecoslováquia à época, Jerônimo de Praga, ambos martirizados. Nós estivemos na cidade de Constança, na Alemanha, em 2017, visitando o local onde tem uma imensa pedra atestando o local da fogueira que mataria Jan Hus, o pregador amigo de Jerônimo de Praga. Fomos dentro da cidade visitar o museu, que foi residência de Jan Hus, onde ele viveu os últimos 5 anos em prisão domiciliar, aguardando a sentença que o levou à fogueira. Mas no auge de ver seu corpo devorado pelas labaredas, Jan Hus, em 1415, afirmaria: hoje vocês assam um pato. Rus, em tcheco é pato. Hoje vocês assam um pato. Mas daqui a 100 anos, virá sobre a Europa um cisne que voará tão alto, mas tão alto, que vossas labaredas não o poderão alcançar. Ele profetizava a chegada de Martinho Lutero. A igreja viveria dentro do seu próprio bojo o surgimento de alguém que contestava: mas que igreja é essa? Onde as pantufas de veludo, os afrescos, a riqueza, a opulência anticristã do Vaticano contrasta com a miséria mais opulenta de Roma, das catacumbas de São Calixto, das prostitutas da Via Ápia, e os sacerdotes não descem para assistir à pobreza mais extrema. Ele então contesta em Wittenberg, mas é excomungado, rasga a excomunhão, toca fogo, e deflagra um movimento de renovação de sua igreja, não de criação de outras igrejas. Ele tentava renovar a sua, mas os príncipes alemães aproveitaram o rastilho de pólvora, o rastilho de fogo para acender o próprio barril, e se libertaram do jugo do papado. Surgem os movimentos de contestação, Zwinglio, João Calvino. Na Inglaterra, Henrique VIII cria o anglicanismo, se permitindo ao próprio divórcio, depois de matar 7 mulheres, 7 esposas. E o movimento se deflagra, a igreja tenta se renovar na Contra-Reforma. 18 anos de um concílio, em Trento e em Ávio.
mas apenas faz uma maquiagem. Altera-se por fora, sem modificar-se por dentro. Mas segue como a depositária da mensagem cristã. A Idade Média mergulha nas grandes sombras, na treva, até que o Renascimento começa a trazer os grandes expoentes da cultura greco-romana, que voltam a se reencarnar agora na Europa, com outros nomes, para poder deflagrar o movimento de resgate daquela cultura do passado, mas, sobretudo, levar os indivíduos a começar a preparar o pensamento para raciocinar, para interagir. A ciência começa a se movimentar para sair do calabouço onde estava amordaçada pela intolerância religiosa. Os circos agora são diferentes. Os circos modificaram sua estrutura. Estamos acostumados a ouvir falar de circo, o todo, a lona colorida, o palhaço, o arlequim, o mágico, a bailarina, a atriz, os lutadores, os animais. Quando o Circo de Solé, cerca de 15 anos atrás, fez uma turnê pela América Latina, foi a Salvador. E o banco do qual eu sou correntista, a gerente me ligou dizendo: o senhor tem direito a um ingresso, 2, aliás. E me deu 2 ingressos. Ocasião em que convidei uma tia, irmã de minha mãe, hoje com 98 anos de idade, já sem lucidez, pelos achaques do crepúsculo da existência, e a levei. Era um dia de quarta-feira. Abdiquei de meu estudo para ver o espetáculo de 3 horas de duração do Cirque de Solé. Não imaginava que Divaldo Pereira Franco e tio Nilson fossem também. Está lá o velhinho, os 2 velhinhos. E eu encontro com o Di. Eu disse: você por aqui, vim trazer o velhinho. Ele é adolescente, né? E trazer tio Nilson, já desencarnado. Assistimos, depois nos encontramos na saída. O que é que você achou? Ele disse: fascinante. Não tem um animal. Todo o circo é feito por gente que faz do próprio corpo a ferramenta de um espetáculo arrebatador. Isso é verdade. Ele foi para casa, o filho dele veio buscar, Otaviano, Tatá, foi com o tio Nilson e nós seguimos para levar minha tia em casa. O circo, a beleza, mas o circo que estamos falando, refletindo e abordando é algo diferente. É o anfiteatro dos horrores, onde a intolerância se arvora em carrasco dos que pensam diferentes. E ainda estamos nessa época de antagonismos, de polaridade, de conflitos. A pátria brasileira há pouco viveu, ela ainda está vivendo momentos de intolerância na área da política, na área do pensamento ideológico. É um país, o nosso, que tem uma lei que estabelece o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. É lei federal. E onde é que você nasceu isso? Em Salvador. Quando o terreiro de candomblé de mãe Gilda, Gildásia dos Santos, foi atacado por fanáticos de outras doutrinas com base no cristianismo. Quebraram seus objetos de culto, encurralaram as trabalhadoras da fé afrodescendente contra a parede. O choque foi tamanho que mãe Gilda, como era chamada, a Ialorixá, adoeceu, foi para uma UTI, 30 dias depois, foi a óbito. A filha dela processou os ditos evangélicos, que tiveram que pagar 235 mil reais de indenização, e abrir espaço num jornal evangélico de altíssima circulação, 2 milhões de leitores diários do jornal daquela igreja, para que uma Ialorixá
fizesse um artigo perguntando aos evangélicos que se propuseram a ler, se dignaram a ler, qual a finalidade de uma religião? Tornar o homem melhor, homem e mulher. Se isso não acontece, o problema não é da religião, é do profitente da religião que não entende sua religião. Porque se a religião não faz o indivíduo melhor, o problema não é da religião, é da pessoa que não tem entendimento dessa fé que abraça. Porque toda religião, nos seus fundamentos, é boa. Agora, o profitente não tem estudo, não tem base, não faz aprofundamento, não faz reflexões, adota comportamento de Maria, vai com as outras, segue lideranças que são ídolos de barro. Quando o ídolo vai atrás. Mas que ídolo é esse? Não sei, está todo mundo seguindo, eu vou atrás. Ah, mas você é todo mundo? É, estou na massa, lá vou eu. Não para refletir, esse líder não me serve, aquele também não. Eu vou eleger minha própria consciência como meu líder máximo. O problema é que eleger a consciência me obriga a pensar. E pensar não é muito a praia hoje em dia. Hoje tudo é rápido, instantâneo, tem que estar no tablet. Não dá tempo de ler um livro, eu leio a orelha, e pela orelha eu entendo o que é que o livro quer dizer. Porque pensar me obriga a colocar os 2 neurônios que tenho, um queimado e outro desativado, para funcionar. Isso pode me dar enxaqueca, cefalia, cefalgia, e não é muito conveniente. Porque pensar, eu me descubro. Na descoberta, eu me identifico. Na identificação, eu sei quem eu sou. Se eu descobrir quem eu sou, quebro os espelhos todos dentro de casa. Não fica um. Porque eu não quero me ver realmente como eu sou. E não como a sociedade acha ou como eu tento passar a imagem irreal da minha verdadeira identidade. Por isso, os circos avançaram de uma outra maneira, chegando aos nossos dias, aqui já estamos fazendo um salto quântico, chegaram aos nossos dias modificados. Está em toda parte agora a perseguição. Pessoa diferente, anátema. Não coincidiu com a massa, é expurgado, é retirado. A intolerância, o anátema, o combate a quem tem ideias diferentes. Mas como é que seria o mundo se todo mundo pensasse da mesma maneira? Chatérrimo. Todo mundo pensando do mesmo jeito, tudo igual. A beleza da terra, da convivência, está justamente na pluralidade, na diversidade. Encontrar no mesmo jardim as mesmas flores não tem graça nenhuma. Mas se eu encontrar no mesmo vaso 3 ou 4 flores diferentes coabitando juntas, que beleza! Que diversidade estará o jardim. Igualmente o pensamento. A arte de pensar, bem defendida por Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos. Se pode prender o homem, a mulher, não se pode prender as ideias. Nelson Mandela esteve 27 anos em cadeia, dos quais 21 em solitária, o que lhe gerou sérios problemas na pele por falta de contato com o sol. Quando saiu, modificou completamente a África do Sul. Não levou o país a um banho de sangue. Ele convidou para que negros, 27 milhões, convivessem com os 5 milhões de brancos em paz. Talvez não tenha conseguido, mas começou com ele a mudança do hediondo apartheid. A intolerância a quem tem cor de pele diferente, porque o indivíduo não vale pela cor que tem, o indivíduo vale pela pessoa que ele é, pela sua integridade, caráter, honra. Que pele? Pele é só a argamassa, é a embalagem passageira do indivíduo na terra. Ora branca, marrom, negra, cinza, amarela. Mas essa embalagem, a aduana do cemitério confisca.
no momento da morte e transforma ela em pó. O indivíduo segue sem cor, com o padrão de qualidade que lhe vai na intimidade pelas ações praticadas na vida. Por isso, absolutamente, a doutrina espírita não pactua com nenhum tipo de preconceito. Nós até acatamos o preconceito dos outros, mas quem é espírita não se pode permitir ter preconceito algum. Que o outro tenha, e a gente até convive. Porque temos que conviver com pessoas diferentes, com pessoas que nos agridem, com pessoas que nos atacam ideologicamente. Mas se a gente também for perder tempo, responder a todo mundo, a gente não faz outra coisa na vida. Diremos a réplica a quem nos ataca, ele virá com a tréplica, quatréplica, quintéplica, sextéplica. Aí virou o Wimbledon. Eu jogo a bolinha, ele devolve com a raquete, eu jogo a bolinha, ele devolve com a raquete. Quando é que esse jogo vai acabar? E que é muito claro perceber que o adepto de Jesus não tem tempo livre para controvérsias nem para debates estéreis. Nosso tempo é muito rico, porque há um mundo que necessita urgentemente de ação no bem. E quem perde muito tempo em controvérsias, nunca tem tempo para agir no bem. Por isso que estamos numa época de muita reação. Comigo é assim, eu reajo logo, é bicho reencarnado. Reage, porque só bicho reage. Mexa com a cobra e ela dispara a peçonha. Ataque um ninho e a mãe, mesmo sendo menor, lhe dá uma bicada. Moleste um elefante, um hipopótamo, e ele lhe ataca. Está na fase irracional, instinto. Mas o ser humano pode ser atacado, você não vai fazer nada? Não. Mas você é covarde? Não. Porque ele é doente, não gosta de bater nem doente, nem velho. É enfermo, coitado. Não sabe o que é que está fazendo? Por que eu vou descarregar minha ira contra ele? Não vale a pena. É melhor sair. Saia, deixa eles atacando sozinho, atacando as paredes. É melhor se afastar, porque o outro é um enfermo. A gente passa a compreender que o outro enfermou e na enfermidade ataca tudo e todos, porque está tentando dizer ao mundo que está mal consigo mesmo. Com esses raciocínios, o cristão é sempre amigo do bem e dificilmente encontrará na terra de hoje lugar adequado para viver. Aliás, está claríssimo na mensagem 44 do livro Fonte Viva de Emmanuel. Tenhamos fé. Garantiu-nos Jesus que iria preparar-lo um lugar na vida mais alta. E efetivamente o cristão na terra, invariavelmente, nunca encontra lugar adequado para viver. Aí Emmanuel vai destrinchar. Se veste bem, vaidoso. Se veste modesto, é um mulambo. Se o indivíduo chega e fala o que tem lá, é petulante. Se não diz nada, covarde, ficou calado. A gente fica sem saber que atitude eu estou, porque o outro quer que eu me posicione. Eu adote qualquer tipo de postura. Se chega a chefia, é um tirano. Se é um subalterno, é um preguiçoso, não quer evoluir. Então a gente não vai agradar nunca. Então a postura do cristão legítimo na atualidade é muito difícil, porque ele não consegue agradar a ninguém. Mas ele tem que agradar a quem? A própria consciência. Se sua consciência, nossa, não nos admoestar, e pudermos toda noite dormir, deitar, com a consciência de que aproveitamos o dia, fazendo alguma ação nobre e digna em favor de alguém, e teremos chance no dia seguinte de ainda levantar no corpo para continuar trabalhando, já renderemos graças a Deus, porque a oportunidade continua. Porque dificilmente contentaremos a massa exigente dos nossos dias. Algo recentemente, o drama dos Yanomamis chocou o país. Fala-se.
Não sou eu que estou dizendo. Fala-se em genocídio de uma raça. Dezenas, centenas de crianças mortas nos últimos anos de fome. E as fotos e as filmagens dos corpos com as costelas de fora. Homens e mulheres escaveirados. Alguém é responsável. Mas não me compete julgar, compete à justiça, ao Ministério Público investigar quem é que está por trás disso e a justiça aplicar o que está previsto no Código Penal. De repente, alguém me surge me mandando um correio eletrônico e a FEB não vai dizer nada sobre isto? Se matarem as tartarugas e a FEB não vai dizer nada sobre isso? Se matarem o carrapato e o Aedes aegypti e a FEB não vai dizer... Então, a cada nova tragédia do país, a FEB tem que se posicionar, mas ela já tem uma campanha em defesa da vida. E não é nova, tem anos essa campanha, mais de 30 anos, que procura esclarecer sobre o suicídio, a eutanásia, a pena de morte. Convocando as pessoas ao esclarecimento, porque o Espiritismo não combate nada, nem o mal. O Espiritismo é a favor do bem. Quem gasta energia para ser contra alguma coisa, gasta muita energia. Então você está querendo dizer que você não é contra o mal, o crime? Eu sou a favor do bem. Porque eu faço parte do movimento Você e a Paz, criado por Divaldo. O movimento tem 23 anos, eu estou há 23 anos no movimento. Como pacifista que tento ser e pacificador que estou tentando ser, não vou gastar energia com a violência. Eu gasto minha energia propondo ações na área da paz. Quando a paz se instalar, a violência será desnutrida. Se eu acender a luz, a treva bate em retirada, porque a treva será sempre a ausência de claridade. Ela não tem vida real. Apaguem-se todas essas luzes e esse salão, esse auditório entra em trevas. Mas eu não tenho nenhuma ciência para estudar a treva, porque ela não existe, sendo ela a ausência de claridade. Acenda só um desses refletores e o salão inteiro se clareia. Uma vela consegue espancar 10 quilômetros de trevas e uma noite inteira não apaga um pirilampo. Então eu vou usar meu tempo na luz. Por que eu vou xingar se eu posso orar? Deblaterar? Vou perder meu tempo. Então toda a ação será no bem. Será na construção de uma identidade proativa, não reativa, para não ficar se desgastando, porque os outros vão ter opiniões a nosso respeito, vão exigir posturas, o que é que nós achamos disso, daquilo, desse descalabro político, moral que toma conta da sociedade, mas sempre teve, no fundo é um reflexo de cada um de nós. O cenário que está aí é um reflexo de cada um na sua porção sombra, na chamada sombra junguiana, que cada um ainda carrega, aquela porção desconhecida, aquele lado não explorado, não visto, que se manifesta nos momentos de loucura, nos momentos de insanidade, de insatisfação. Somos hoje uma sociedade doente, conforme a define Joana de Ângeles, a benfeitora de nossa casa, o caminho da redenção em Salvador. E um amigo me perguntaria, Marcelo, quais foram as 3 raças humanas que já vieram à Terra? Bom, os 3 períodos históricos são: a primeira leva de homens que chegou ao mundo foi do Paleolítico, o período da pedra lascada. Séculos depois, milênios depois, surgiu o período do Neolítico, o período da pedra polida. E agora nós estamos no período do Ansiolítico. Paleolítico, Neolítico, Ansiolítico. É o período do homem e da mulher lascado. Só dorme anestesiado. Pois é. Está todo mundo ansioso. Quer esse relatório para ontem. Me arranje um túnel do tempo.
Eu volto, faço o relatório e entrego ontem, porque eu só posso entregar amanhã. Ontem já passou, hoje está passando e amanhã virá. É a ansiedade tomando conta, a neurose, o conflito. E quando encontra alguém pacífico, você é diferente, né? Você não vai reagir? Eu não. Mas o que é que você vai dizer dessa situação? Estou pensando. Peguei um voo de São Luís do Maranhão para Salvador. Escala em Brasília. Sobrevoando Brasília, uma tempestade violenta. E o piloto, previdentemente, desviou para Goiânia. Pousamos em Goiás, ficamos 1 hora. O pé de chuva violento que havia desabado em Brasília passou. 1 hora depois voltamos. Pousamos em Brasília encharcada de água, mas tudo limpo. As pessoas saíram do avião, parecia uma corrida de búfalos. Atrás dos seus voos para Curitiba, para o Rio, para Porto Alegre, para Rondônia, para diversas cidades, porque com 1 hora de atraso a gente saiu desesperada. A funcionária veio e disse: quem vai para qualquer lugar do Brasil, com exceção de Rondônia e Macapá, só amanhã, segunda-feira. Hoje não tem mais voo em Brasília para lugar nenhum, a não ser esses 2 estados. Portanto, a companhia aérea vai hospedar todo mundo no hotel Carlton, 5 estrelas. E amanhã às 9 horas vai buscando os primeiros que vão para Curitiba, Porto Alegre. 11 horas pega os que vão para Salvador, para o Paraná, para Florianópolis. Depois vai pegando o restante até 1 hora da tarde, todo mundo reembarcará. Nós vimos gente às lágrimas. Moça, eu tenho um curso amanhã em Curitiba pelo Senai. A senhora tinha o curso. A senhora só sai daqui 1 hora da tarde. Moça, eu tenho netos, tenho uma cirurgia, tenho isso, tenho aquilo. Eu sei, moça, mas a chuva, não tinha como o avião descer aqui. Mas teve gente que se arvorou, começou a filmar a representante da companhia aérea, quis quebrar o balcão, disse palavrões, xingou. E a moça, muito espirituosa, olhou para o homem e disse: o senhor apaga essa imagem, porque se ela for para as redes sociais com minha imagem, que é privada, eu processo o senhor. A companhia aérea o senhor pode privar, a mim eu não lhe dou esse direito. Apague. E o homem apagou. Eu fiquei no mirante psicológico, só olhando o estouro da boiada. Como cada um se comporta na hora que se vê contrariado por São Pedro, que provocou a chuva. Aí, depois que ela atendeu a massa de búfalos, encaminhou cada um. E o senhor aí? Onde é que o senhor ia? Salvador. Amanhã às 11 horas. O senhor quer mais alguma coisa? Eu digo: você me indica qual é a van que eu entro, que eu estou com fome. Aquela van ali. Cheguei no Carlton. Subi para meu andar, firmado. Joguei a mala. Meu Deus, 5 estrelas. Pulei na cama, que alegria, desci, comi, até sair pelo perispírito ao jantar, estava com fome. Voltei para o quarto e liguei para a autoridade com que eu trabalho, que é um magistrado. Comentei a ele: só chego amanhã às 11, saio daqui. Só chego em Salvador 2 horas depois, às 13. O senhor deseja, excelência, que eu ainda vá trabalhar no gabinete? Não, fique em casa. Uau! Desliguei o telefone. Só cheguei às 13. O melhor que tinha a fazer era assistir. Vale a pena ver de novo. Não mando na chuva. É porque que eu vou me estressar com essas coisas? Não é postura de deboche, é uma postura de bom humor, que o baiano já tem isso no DNA. Então não vou me estressar, vou seguir a correnteza das ocorrências, me adaptando a cada uma delas conforme for acontecendo. E quando sobrevier o conflito, recorrer às fontes cristãs, à mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, que é verte cristalina,
para descobrir o antídoto, ou pelo menos o anteparo, ou pelo menos o analgésico para as dores, e quando elas aparecerem, suportar com estoicismo. Não quer dizer que o indivíduo nega a sua realidade, nem que é um indivíduo mórbido, que se escraviza à dor, não. Porque a resignação do cristão, e por consequência do espírita cristão, não é estática. A resignação é dinâmica. A gente sofre, sabe por que sofre, mas não reage contra a dor. Age. Não é reage, é age. Saindo da dor com elegância. Busca o recurso, o remédio, a homeopatia, a medicina preventiva, seja o que for, busca, mas se ela não vai embora, não incomoda os outros. Deve nos chamar a atenção no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um xará meu, Marcel, o menino do quarto número 4. Está lá no livro. Havia um menino no hospital de Paris, que Kardec tomou ciência, e tinha meu nome, que o nome Marcel é francês. E o menino tinha 8 anos de idade, veio do interior da França tratar-se em Paris de uma doença incurável. Não havendo tratamento para a doença dele à época, que não é dita no texto qual era a enfermidade do menino, o médico apenas dava-lhe cápsulas de anestésico, chamaríamos hoje morfina, para o menino não gemer. E quando o médico passava na enfermaria à noite, o Marcel chamava o médico e dizia: o senhor me dá mais alguma daquelas cápsulas? Mas já lhe dei o suficiente, o que é que você quer mais? É porque eu quero me anestesiar de noite para não gemer, para não incomodar as outras pessoas da enfermaria. Com 8 anos de idade, ele dizia isso. Kardec não teve dúvida. Assim que o menino desencarnou, Kardec evocou o menino na Sociedade Espírita de Paris e perguntou àquele menino desencarnado de 8 anos, de onde vinha tamanha lucidez de sua parte? Porque eu fiz uma grande evolução na minha penúltima reencarnação. A última tinha sido aquela. Penúltima. E o que é que você veio fazer? Eu vim completar uma etapa que me faltava. Por isso só ficou 8 anos na matéria. Completou a etapa, voltou. Era um espírito lúcido, era um espírito nobre, que dava um exemplo de nobreza desconhecido para o padrão. Kardec, por justiça, o inseriu. Marcel, o menino do número 4. Não sou eu. Era outro Marcel, era meu xará. Não confunda aqui. Era outro lá. É apenas mera coincidência de nome. Mas chama a atenção o relato. Então, mesmo o circo moderno que estamos enfrentando não só está fora das nossas instituições, às vezes está dentro. Às vezes o adversário está trabalhando conosco na mesma casa. A intolerância evangélica, a hostilidade fraterna. Como disse um padre de Uberaba, os espíritas conseguiram uma coisa impensável, eles são inimigos fraternos. Mas isso foi de um episódio isolado lá de Uberaba, em uma época muito recuada. O que não precisamos, porque temos a capacidade de convivência no mesmo espaço com quem segue a doutrina, de compreensão. O ensinamento espírita é o mesmo, mas o aproveitamento desse ensinamento varia de pessoa para pessoa. Tem gente que ouve palestras inúmeras e sai dali sem continuar, sem entender aquilo. Nossa casa em Salvador, Caminho da Redenção, quantas exposições em 15 anos nós já ouvimos de Divaldo. E agora, terças e quintas e sábados que ele faz às 3 da semana, menos a de domingo à tarde. E a maioria do público lá sentado, a maioria, são católicos. Aquelas 1.000 pessoas sentadas no nosso salão, no mezanino, 180 pessoas no mezanino, a maioria são católicos, admiradoras de Divaldo. Vão, o assistem e saem dali. No domingo está na igreja.
Ou seja, elas são capazes de pedirem apoio a Kardec e ao Papa Francisco. Se um falhar, o outro salva. Tranquilidade, nenhum problema. A pessoa está também ainda buscando sua identidade, mas é melhor que esse conhecimento já está penetrando a pessoa lentamente. Porque como está no livro dos médiuns, item 16, antes de tornardes alguém espírita, fazei-o primeiro espiritualista. Se o indivíduo não conseguir entender de que é um espírito antes de um corpo, não vai entender nada do espiritismo. Porque o espiritismo é uma doutrina muito complexa. Não é complicada, é complexa. Como diria Raul Teixeira, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é uma doutrina que revolve o indivíduo por dentro e coloca ele em condições, se ele se permite, coloca em condições de enfrentar os circos do mundo. O ataque, as feras, a intolerância, a intransigência, a hostilidade de pessoas dentro da própria família. José Pititinga, patrono da Federação Espírita do Estado da Bahia, teve adversários dentro da própria família. Eurípides Barçarnufo foi expulso de casa pelo pai. Quem foi buscá-lo foi a mãe. E ele disse, mas meu pai não me quer lá, seu pai não tem querer não, eu vou voltar com você. E Eurípides voltou para dentro de casa e deu o livro dos Espíritos ao pai. E o pai se convenceu, mas já no fim da vida. Mas ele foi expulso de casa, porque para o pai, o Espiritismo era fábrica de loucos. Dr. Juliano Moreira, o grande célebre psiquiatra brasileiro, afrodescendente, ele sempre dizia, as casas espíritas de Salvador fabricam os loucos e mandam para mim tratar. Hoje desencarnado, está assim com Manuel Filomeno de Miranda. A desencarnação é uma maravilha, né? Porque altera, o indivíduo chega do outro lado e sai da fantasia, da ilusão que o corpo e a cultura de sua época lhe dava e penetra uma nova realidade. Portanto, não tenhamos qualquer receio de caminhar por estes dias enfrentando as dificuldades. É jogo de cintura, bom senso, silêncio e, sobretudo, a utilização das 3 letras do Código Internacional de Socorro, SOS, que aqui podemos traduzir como sendo serviço, oração e silêncio. Com isso, venceremos. Muito obrigado.